pessoa perde a consciência durante a hipnose? Nem pensar. Esse é um mito, né? Poxa, Diego, eu quero perder o controle. Durante a hipnose eu vou perder o controle, eu vou perder minha consciência. Na verdade, a gente fica mais consciente do que está acontecendo ao redor. Por quê? No estado de hipnose, a gente desliga ali o tato, a gente desliga a visão, a gente desliga o paladar, o olfato. O único órgão que a gente não consegue desligar é a audição. É o último que também você, quando morre... Desliga. Então, em hipnose, quando você chega. desliga todos os sentidos, a audição ela fica mais aguçada. Então, você consegue perceber mais o que está acontecendo ao redor. Então, hipnose não é a ausência de consciência, é o aumento de consciência sobre tudo o que acontece ao redor. Só que, numa hipnose, numa sessão de hipnose com um profissional, você toma consciência de tudo o que está acontecendo ao redor, mas o objetivo é a introspecção. Então, é dissociar do que está acontecendo aqui e associar, absorver no que está acontecendo dentro. Então, por isso que com a hipnose a gente consegue acelerar processos de tratamento da psicologia com muita facilidade. É como se fosse uma catalisadora. Eu tenho uma pergunta para essa... Mas antes eu vou contar um caso. Eu fui fazer uma cirurgia e o anestesista esqueceu de ligar o ventilador. Ok, o respirador lá. É o respiradorzinho, o ventiladorzinho. E ele começou a apertar, né? Eu não via nada, só fazia escutar. Eu disse, será que ninguém está me escutando? Estou morrendo aqui, eu vou morrer com esse negócio aqui. O peito apertando, apertando. Aí o médico passou e falou, liga aí, rapaz, o negócio. Aí ligou, eu apaguei. É interessante essa coisa da audição. Aí lá não desliga. Cara. Não desliga. Não desliga. Mas você falou que você traz tudo, bem, pelo que eu entendi, né? Você tem lá uma fobia em falar em público. Aí você vai para o especialista. Ele te coloca para você pensar. Ok. Que basicamente... Pensar e imaginar. Imaginar. Pensa assim, o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginado. É isso. Aí você vai induzir, né? A um pensamento, você está lá no púlpito com não sei quantas pessoas e não sei o quê, aquilo tudo, tal. Mas nesse momento, se você não tem a informação para rebater, como é que o cara fica doido então, né? Sim. O cara entra em pânico lá. O medo de falar em público é exatamente isso. Não, qualquer coisa. Eu dou medo de falar em público, mas assim, porque se você traz para... Normalmente a tendência de que quando a gente tem medo, você empurra para frente. Né? Sim. Aí você vai como especialista e traz. Certo. Meu irmão, vamos enxergar esse negócio aqui direito. Ok. Foi o que você acabou de falar. Sim. E aí, como é que o paciente fica nessa hora? Ele fica com aquela pressão, aquela tensão. Vocês precisam dar um suporte ali. Né? Sim. Durante o momento, um profissional mal preparado, ele ao invés de ajudar, ele prejudica. Então, a pessoa não tem as ferramentas. O profissional... Você entendeu minha pergunta, Sim. Né? Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte. Vamos supor que a gente vai trabalhar um trauma. Algo que já aconteceu. E a gente faz isso dentro de um processo de regressão. A gente faz uma regressão e muitas vezes... Um bullying, né? Pois é. Então, vamos lá. Medo de falar em público. A gente faz uma regressão para um momento onde a pessoa estava fazendo uma apresentação na frente da sala de aula e o professor chama ele de burro. Você é burro, isso aqui. Isso é um momento traumático. Naquele momento, muitas crianças sentem vontade de chorar, ficam reprimidas, sentem vontade de correr. Naquele momento, ela não tem recurso. Mas o adulto que ela se tornou tem recursos para evitar que aquela situação aconteça de novo. Então, a gente consegue pegar esses recursos do adulto, levar para a criança e mudar a percepção do que aconteceu. Porque todo trauma é uma memória congelada. Sim. Enquanto você não descongela essa memória e ressignifica a forma como você percebe ela gera incapacitações no comportamento do adulto. Sim, um enfrentamento. Exatamente. Na verdade, nem um enfrentamento, porque como é que você enfrenta quando você acredita que não tem os recursos? Porque a pessoa, toda vez que ela vai falar em público, o trauma vem. Sim. E ela congela, não tem recurso. Ela não sabe que tem os recursos. Ela não tem a consciência que tem um recurso. Tudo bem, entendi. Quando a gente afasta essa questão emocional,
e leva ela para analisar de fora aquela situação, uma situação mais racional, ela fala, eu conseguiria ajudar aquela criança. Se for pai, ou se for mãe, é melhor ainda. Porque ele fala assim, se fosse seu filho ali, você conseguiria ajudar? Caramba, eu conseguiria. O que é que você faria para ajudar? E ele fala, eu faria isso, isso. Então vai lá e ajuda. A gente pega o adulto, leva para dentro daquela cena para resgatar aquela criança com segurança e ressignificar a situação. E aí você tem um adulto que agora consegue falar em público. É interessante, né? Eu fiquei confuso. Não, porque eu entendo, porque você mistura um pouco de psicologia com... Perfeito. A hipnose por si só porque não funciona para terapia. é isso que eu estou achando. A hipnose é uma catalisadora das ferramentas da psicologia. Ela acelera o processo. Então, todo aquele estudo para entender hipnose, saber o que é e ajudar os meus pacientes de odontologia, fez com que eu fosse estudar psicologia. Então, eu fui estudar psicanálise, fui estudar psicologia junguiana, cognitivo-comportamental, fui fazer pós em psicologia positiva, em teologia, espiritualidade, filosofia, meditação. Porque para eu ter um arcabouço de ferramentas para ajudar o cliente que chegava para mim. Por que um arcabouço de ferramentas? Porque imagina que é como se fosse um trabalho de alfaiataria. Eu tenho que ter as ferramentas para adequar a medida do paciente que chega até mim. Entendi. Aí você, na verdade, você faz uma anamnese e faz uma terapia. Uma terapia, né? Exatamente. Só que mais rápido por causa da hipnose. Mais rápido.